Hoje, terça-feira, dia 7 de julho, estamos iniciando mais uma aula de português. Sim, estaremos então numa tarde de grandes conhecimentos. Preparados? Então vamos lá. Hoje, em nossa aula de português, nós vamos estar revendo sobre conjunções. Sim, nós já aprendemos sobre conjunções em algumas aulas passadas, porém hoje estaremos dando continuidade sobre esse assunto, ok? Então vamos lá? Primeiramente, para começarmos a fazer essa revisão, a tia gostaria de saber quem é que lembra o que são conjunções. Nossa! Eu já ouvi algumas coisas, né? Chegaram aqui algumas respostas. Muito bem, porém nem todos responderam. Então a tia vai lembrar vocês que nós já aprendemos que conjunções são palavras que relacionam duas ideias presentes no texto, né? Estabelecendo assim uma relação de sentido entre elas, ou seja, é por meio das conjunções que conseguimos, né, entender o sentido do texto. Ah, recordaram, né? Muito bem. Então, e nós já aprendemos algumas conjunções. E aí a tia trouxe aqui para a gente estar relembrando, ok? Então vamos lá. Uma das conjunções que já aprendemos foi a conjunção de oposição, né? Que é aquela que nos passa a ideia contrária numa mesma frase, né? Como, por exemplo, a tia tem aqui: ele tinha fome, mas não comia. Muito bem. Essa frase, se a gente parar para analisar, a gente consegue perceber bem essa relação de contrariedade, de oposição. Por quê? Logicamente, se uma pessoa tem fome, ela quer comer. Mas aqui ele fica bem claro que uma pessoa tinha fome, mas não comia, né? E aí que a conjunção que a gente coloca nessa frase de oposição é o mas, né? Que nos mostra muito bem essa ideia contrária, ok? Então, vamos continuar. Outra conjunção que nós aprendemos foi a conjunção de adição. Sim, né? Que é aquela que nos passa a ideia de soma. Ou seja, é aquela que acrescenta mais uma informação à frase. E aí a tia também trouxe um exemplo, ó. Respeite os idosos e proteja-os. Olha aí. Aqui, a conjunção que liga as ideias é o e, né? Ele traz aqui duas informações, ele acrescenta informações, porque ele fala para alguém que está lendo para respeitar os idosos e protegê-los, ok? Vamos dar seguimento. Outra conjunção que também aprendemos foi a conjunção de tempo, né? As conjunções de tempo. Então, vamos lá. Tia, e quando que que eu consigo perceber as conjunções de tempo? As conjunções de tempo são aquelas que nos passam a ideia, tá, de relação de tempo numa frase. Preste atenção. Quando leio o livro, eu me divirto. Ou seja, aqui a conjunção de tempo é marcada pela palavrinha quando. Por quê? Quando eu leio livros, ó, eu me divirto. Ou seja, quando a gente lê essa frase, a palavra quando, a gente percebe essa relação de tempo. Ou seja, a gente consegue perceber que não é, a pessoa não lê o livro todo dia. É de vez em quando, ó. Quando eu leio o livro, eu me divirto. Logo, eu afirmo que aqui eu tenho
uma conjunção de tempo, porque ela me remete, ela me faz pensar nessa ideia de relação de tempo, ok? E hoje nós vamos estar aprendendo sobre uma nova conjunção, que é a conjunção de condição. A conjunção de condição é aquela que nos passa a ideia de uma relação de condição numa frase. Percebam aqui, ó. Se não houver nenhum problema, voltarei cedo. Ou seja, se a gente parar para analisar essa frase, nós vamos perceber, olha aqui uma condição que a pessoa fala, né, na frase. Olha só a condição. Se não houver nenhum problema, eu voltarei cedo. Ou seja, se tiver algum problema, ela nem vai. Então, isso é uma condição, uma relação de condição. Ela impôs uma condição que ela só vai fazer algo se não houver nenhum problema. Então, aqui a gente diz que é uma conjunção de condição, tá? As conjunções de condição mais utilizadas são se, caso, contanto que, desde que, a menos que e para que. Essas são as mais utilizadas, tá, gente? Então, gente, esse é o assunto de hoje, tá? No qual nós estaremos fazendo algumas atividades onde a tia procurou enfatizar todas as condições juntas. Mas a tia sabe que você é fera e você vai conseguir. Mas caso você tenha alguma dúvida, você já sabe. É só chamar a tia, que a tia tá aqui para te ajudar. Ok, meu amor? Então, um beijinho no seu coração. E as atividades que nós vamos estar fazendo hoje está no nosso livro, volume 2, a partir da página 68. Então, caprichem e mãos à obra. Beijinhos!